Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente aqui da Vila Belmiro, caderninho na mão e vídeo em pé hoje porque a luz tá boa nessa direção, tô atrás do gol da TJ, das organizadas, né, embaixo do telão, em frente à sala de imprensa e ao rosto do seu Maneco pintado aqui no muro. A Vila Belmiro que não receberá jogos por alguns dias, algumas semanas na verdade. Creio que volte contra o Fluminense, posso estar enganado, porque além do Juventude, o Vasco será no Morumbi também. Mas enfim, eu tô aqui na Vila, não a passeio, claro, vim trabalhar na coletiva de Gustavo Cabacheiro. Viemos diretamente depois da live de um ano, da live do trio lá no estúdio da M2 Produções. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e contribuiu para que a gente chegasse a esse um ano e pudesse fazer essa festa presencialmente em estúdio. E digo mais, vai ter presencialmente com vocês, aguardem mais um pouquinho. Mas enfim, rapidinho aqui para falar da coletiva do Gustavo Cabacheiro. Ele falou sobre preferências de jogo, né? Preferências na sua maneira de atuar. Com o espanhol até um pouco difícil a gente entender e por contrapartida ele também com alguma dificuldade de compreender o nosso português normal. Ele chegou há uma semana ou nem isso e já teve que estrear no último sábado. Eu vou colocar trecho dele falando sobre como ele gosta de jogar, suas características, acho que é isso que a gente discute aqui, mas, né, pontuo também que ele falou o nome do Neymar umas 847 vezes durante a coletiva, deixando claro que quis muito vir para cá, também, ou principalmente, por causa do Neymar, além do salto na carreira, sair de um time que não está entre os três grandes do Paraguai, para vir ao Brasil, para vir ao Santos. Mas é clara a idolatria dele ao Neymar. Na segunda pergunta sobre isso, se eu não me engano, posso estar me confundindo, ele abre um sorriso muito claro e natural ao falar do Neymar, né? A gente fez esse exercício de observação, né, do rosto dele enquanto falava. Ele estava muito contente ao falar que jogaria ao lado do Neymar, que já jogou na verdade, né, que está ao lado do Neymar nesse momento da carreira. Então, tá aí, né, para quem achava que nenhum jogador viria por causa do Neymar, Mike e Cabacheiro falando na mesma semana que vieram. O problema é que a gente queria um pouquinho mais, mas essa, é claro, é uma outra discussão. Vou colocar agora para vocês um trechinho dele respondendo a mim, até a pergunta sobre atacar espaços, que o Kleber Xavier comentou, né, na última semana, que ele chegava para ser um jogador até sem a bola, de atacar espaço, e depois volto para comentar não só isso, mas outras declarações dele sobre como ele joga, para deixar vocês atualizadinhos. Gustavo, Rodrigão, boa tarde para vocês dois. Antes de você chegar, o Kleber Xavier, seu técnico, falou que te via como um cara em especial para jogar sem a bola, atacar com a velocidade e o espaço. Eu queria saber se você concorda com ele. Buenas. Sí, me gusta mucho, o sea, soy muy rápido, ¿verdad? Me gusta atacar los espacios, buscar ese pequeño espacio donde hay, ¿verdad? Y también de asistir. Pois bem, como vocês viram, não sei se compreenderam tudo, mas um resumo ele gosta e sabe atacar o espaço. E aí, que é o que o Kleber Xavier falou que ele precisava, né, de um ponta para atacar em velocidade pelo lado direito, principalmente, que jogue também sem a bola. Mas achei curiosa nessa declaração, quando ele fala de enxergar o espaço, né, para atacar. Porque não é simplesmente ter um clarão e ele ir, é enxergar o espaço menor, enxergar o espaço, dando uma exemplificada aqui para ficar bem claro, o que o Bom Tempo fez no gol dele contra o Sport. É o espaço entre os dois zagueiros bem curtinho, ele perceber que a bola vai cair ali e atacar, levando a bola. É esse tipo de jogada que eu acredito que o Cabacheiro estivesse se referindo e que ele seja capaz de fazer. E o Santos, de fato, precisa de jogadores assim, né? A gente tinha o Tassiano como alguém que podia fazer isso e 6, 7 meses depois ele não se mostrou capaz, sejamos honestos. Se o Cabacheiro for por tão menos grana, show de bola. Outra coisa, ele fala em determinado momento, salvo engano, ao Felipe Camargo, na pergunta dele, que está acostumado a jogar de segundo atacante, né, mas que também faz a ponta. Então, aparentemente, se eu não compreendi errado, ele tem... vai aparecer um global atrás de mim. É lamentável, é lamentável. Aí eu sou censurado, você tá passando o microfone, que bonito. Saudades. Tá, que fofo, declaração. Pode passar, aqui a gente vai sem corte, não tem problema. Bom, outra questão, e o Eduardo Jardim até deve destacar no jogo falado, foi ele comentar que sabe fazer essa diagonal, né? O Cabacheiro fazer essa diagonal. O que é a diagonal? A gente pensa no contra-ataque você correndo em linha reta, né? A velocidade pelos lados. A diagonal é até dar aquela quebrada no movimento, gostou da minha movimentação incrível, e de estar na linha reta e conseguir fazer essa quebrada pro lado esquerdo, pro lado direito, enfim, pro lado contrário de onde você está, para atacar também o espaço, para fazer a surpresa em relação ao seu marcador. É muito importante o atacante ter essa capacidade de mudança de direção de forma veloz, ainda mais alguém que é conhecido, né, pelo menos em teoria, por
por essa capacidade de ser veloz, ele fala isso na coletiva. Não foi uma coletiva das mais brilhantes, das que mais arrancaram grandes respostas, mas eu acho que é importante sempre a gente ter noção de como o próprio jogador se coloca, né, como o que gosta de fazer, o que é capaz de fazer, para que a gente analise em campo, cobre se for necessário, elogie por cumprir essa função. Um exemplo também é o Arão, falando que gosta de fazer essa cobertura dos volantes, cobertura dos laterais, perdão, sendo volante. A gente está na espera do Arão fazer isso, mas é algo que eu elogiei no vídeo do Bom Tempo que eu publiquei na segunda-feira. Então vamos olhar as próximas atuações do Cabageiro para ver se é assim que ele joga. Eu sei que o Santos precisa de gente que jogue. Então jogue, Cabageiro. Muito obrigado.